Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Dom José, os dois anfitriões nossos, para além dos anfitriões que dão vida a este espaço, em termos de inovação social, queridas e queridos amigos, inovadores, catalisadores de inovação, em várias fases dessa inovação, ou ainda em embrião, vimos algumas ideias em embrião, outras a meio do percurso, e depois ouvimos aqui 3 casos de trabalho no terreno, velocidade de cruzeiro, no último caso a nível nacional, nos outros casos a nível mais circunscrito territorialmente, mas realmente já lançadas. Eu fico muito impressionado, porquê? Primeiro, porque o facto de ser muito velhinho permite-me saber muita coisa e ter vivido muita coisa neste domínio. E vivi dos dois lados. Fui autarca muito novo, e portanto fui autarca com 20 e poucos anos de idade, ou 30 anos de idade, menos de 30, e em autarquias muito diferentes, a maior, uma razoavelmente forte e a mais pobre de Portugal na altura, e por outro lado trabalhei em instituições de solidariedade social. Isto é, em respostas a problemas naquela época, nas várias épocas, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, na viragem do século, resposta a necessidades sociais. E aquilo que eu encontro aqui é a ponte virtuosa entre as duas realidades. O poder local começou por ter de resolver problemas infraestruturais gravíssimos, onde não há água, não há eletricidade, não há esgotos, não há nada, em imensas freguesias, era preciso arrancar por aí. Sou dessa fase. Depois passou-se para uma fase seguinte, já era ir das infraestruturas básicas para outras infraestruturas. As infraestruturas de transportes, de comunicações, e depois mais qualitativas, as escolas, as estruturas de saúde, a cultura, foram fases sucessivas. E em cada autarquia em que tinha intervenção, em cada nível autárquico, eu fui vivendo estas fases. Mas eram as autarquias a satisfazer as necessidades. E em muitos casos com a tentação de satisfazer tudo diretamente. Quando muito apoiando o que já existia no terreno, mas sempre com um espírito muito proprietário, muito possessivo, chamando assim a iniciativa, o controle, a execução. Do outro lado estavam as instituições, umas mais fortes, ou Misericórdias ou IPSS, outras mais fracas, que foram nascendo em função das necessidades. Umas sobreviveram, outras não sobreviveram, felizmente um grande número sobreviveu e permitiu ao tecido social aguentar crises que de outra forma não seria aguentado. Entretanto, o tecido empresarial ganhava responsabilidade social e, portanto, começava a sentir que tinha de intervir no domínio social. Não era só a inovação económica pura ou financeira, era a inovação social. Mas demorou tempo. Toda esta história que eu estou a resumir significa 40 e tal anos. 40 anos de história de Portugal. O que é que nós encontramos aqui? Encontramos uma autarquia que percebe a certa altura que não vale a pena apostar no desenvolvimento económico se não for acompanhado do desenvolvimento social. E que por muito homogénea que seja a realidade social, há problemas de exclusão, de marginalidade, e que por muito grande que seja o poder da autarquia, ela não pode chegar, nem deve chegar, nem se pode substituir àquilo que é o papel do tecido social. E ao mesmo tempo, sendo um município com um tecido empresarial forte, esse tecido empresarial também percebe a certa altura que tem de dar um passo social. Demorou porque era ter que fazer pela vida, com as várias crises económicas, e portanto demorou a perceber isso. Mas percebeu. E nesta fase, que eu encontro aqui é a relação entre a autarquia e a realidade europeia. A autarquia percebe que é importante não apenas reportar ao Estado, ao todo nacional, mas dar o salto para a União Europeia. Tirar proveito, não apenas em termos de financiamento, mas em termos de projeto
daquilo que vai nascendo de mais avançado a nível europeu. E, portanto, pensa a médio e longo prazo. Não vai fazendo face aos fogos de cada dia, não. Olha a médio e longo prazo. O que é fundamental para um município tão jovem, numa cidade tão jovem, tão virada para o futuro. Depois percebe que tem limites na sua intervenção e tem que se autolimitar. Não pode querer fazer tudo, sob pena de duplicações e sob pena de não dar espaço à livre iniciativa, à livre inovação social. Então incentiva, como dizia o Sr. Presidente da Câmara muito bem, é catalisador, é catalisadora. Tem conhecimento, apoia. Encontra mais apoios para apoiar essa inovação, congrega os apoios. Todos eles. Mesmo em áreas em que já havia alguma atividade social. Não interessa. É mais uma instituição com uma perspectiva diferente. Tradicionalmente há no domínio da paralisia cerebral instituições antigas. A minha mãe, que era assistente social, trabalhou nessa área, nos bairros de Lata, com uma senhora que depois ficou muito conhecida, Alice Tavares, que até deu origem a um prémio, Alice Tavares, para a paralisia cerebral, sobretudo com incidência nas crianças, mas era outro enfoque, era outro tempo, era outro mundo. Há um enfoque diferente, porque usa o digital, ter novos instrumentos para dar o salto qualitativo. Vale a pena apoiar. Há N iniciativas ambientais e ecológicas de sustentabilidade, não interessa, mas aparece uma ou aparecem outras que reportam a autarquia, que envolvem a escola e a família, que mobilizam as crianças e os jovens, com um enfoque diferente. É preciso apoiar. Não há duplicação, há um alargamento de espaço. Há espaço para mais esse tipo de iniciativa. Eu fiquei banzado, ou banzo, conforme prefiram, com a cobertura nacional de um projeto que utiliza os novos meios, as novas tecnologias de comunicação e o digital para cuidar daqueles que mais precisam desse cuidado. Quando o grande problema ainda é para dezenas, centenas de milhares de cuidadores informais, a maior parte deles familiares, ainda é um pouco o problema da fase anterior, da pré-história desta história, ou desta pós-história, porque temos de ter a noção que é um país a várias velocidades. E aqui temos exemplos de velocidades aceleradas viradas para o futuro. Isto para mim é ficar maravilhado. Porque eu não pensava, quando ainda estava a tratar das infraestruturas básicas como autarca, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, que se desse, apesar de tudo, em 40 e tal anos, o salto para esta nova visão autárquica. Era desejável, era querida, mas não era evidente, não era óbvia. E também não via, da ótica das instituições de seguridade social, muitas das quais ainda funcionam herdeiras dessa ótica, o haver este tipo de abertura. Porque, notem bem, tradicionalmente a Igreja Católica e aqui a Diocese tem um papel fundamental no domínio social, pois está a perceber que a onda é de inovação social e percebe cada vez mais. O setor social percebe que é por aí que tem que se andar e tem que se andar mesmo, rapidamente, e é bom que todo ele perceba isso, de alto a baixo, e que não seja apenas a perpetuação de fases anteriores. Mas também as autarquias, mas também o Estado, mas também os poderes públicos. Apesar de todos os problemas que possam existir de inclusão, para a inclusão social, que se vão multiplicar essas solicitações no futuro. E este tempo, os próximos anos, são anos únicos para aproveitar a visão de médio e longo prazo a nível de apoio europeu. São anos únicos para converter estes embriões de projetos em projetos com velocidade de cruzeiro. São tempos únicos para as autarquias
sedimentarem a mudança qualitativa que viveram. São verdadeiramente tempos únicos. Dir-me-ão, mas se não for agora, nos próximos 50, há de ser daí a 10, 15, 20. É em piores condições. Perdeu-se tempo. A pressão é tal, do ponto de vista de inovação social, que se não pode perder tempo. E, portanto, eu queria dizer-vos, em suma, que fico muito, muito feliz por este programa do dia 2 ser um programa impossível à partida e que teremos de converter em possível à chegada. Porque é meter, diz-se com uma visão lisboeta, claro, é o centro de Lisboa, é meter o Rossio na Betesga. A Betesga é assim uma coisinha pequenina, um beco, então uma rua minúscula. Foi o programa 2. Foi chegar aqui e descobrir que devíamos ter o dobro do tempo só para debater os projetos daqui. Fora o que se passou na escola e por aí adiante. Mas não interessa. Conseguiu-se fazer o milagre, o Presidente da Câmara é frenético e converteu o septuagenário feliz, porque aquilo que eu encontro de respostas para a terceira idade é uma maravilha. Eu estava à espera de chegar à terceira idade e encontrar respostas clássicas. Não. Formidável, não consigo, o computador faz. Eu tenho dificuldade em estar lá um cuidador mais formal ou informal que faz. Se não faz presencialmente, faz à distância. Isto é uma maravilha. Eu de repente começo a perceber que posso vir a ter a minha quarta idade muito menos dolorosa e penosa do que tinha imaginado e que foi o que se passou e ainda nos casos se passa com milhares e milhares e milhares de portugueses.